Alô, alô, amigos que acompanham o canal do Esporte por Esporte. É com muita honra que a gente continua essa série homenageando o maior jogador de todos os tempos com o maior artilheiro do Santos de todos os tempos e falando dos humanos, né, seu Pepe? Muito obrigado por atender o Esporte por Esporte. Estamos em casa, fiquem à vontade, estão aqui a parte principal da casa para mim. Nós somos muito felizes, eu e Dona Lélia, casados há muito tempo, e temos aqui esta sala, um material esportivo incrível, né? A gente, afinal de contas, jogou muito tempo. Eu fiz uma carreira de 54 a 69, cerca de 15 anos. Depois me tornei treinador e continuei no esporte, no futebol. E sempre assediado. O pessoal gosta muito da minha memória, que eu tenho uma memória muito boa. Se bem que eu tenho 3 cadernos, e vocês daqui a pouco vão ver, 3 cadernos que eu marcava todos os jogos. Tá falando sério? 750 jogos marcados em 3 cadernos que estão velhinhos já. Comecei em 55. Estamos, veja lá como nós estamos, e os cadernos continuam aí resistindo, né? Então, às vezes, até o Santos Futebol Clube, o funcionário lá tem alguma dúvida, Pepe, dá uma olhada no seu caderno aí. A consulta é sempre você. A consulta é sempre você. E quando o Rei chegou para vocês, o seu Pepe? Quando o Pelé chegou para vocês, você estreia em 55, você falou, ele estreia depois. Você recebe o Pepe, você recebe o Pelé dentro do Santos. Você lembra como é que foi a chegada do Rei? Eu lembro, e ele chegou foi em 56. Eu já tinha alguns anos de Santos, já tinha me titularizado em 55. E um detalhe importante, eu fazia aula com o Vasconcelos, que era um grande meia esquerda. A esquerda era Vasconcelos e Tite. O Tite também jogava muito, mas o Tite me oferecia uma vantagem. Ele jogava bem na ponta direita também. Então ele ia para a ponta direita. Até que um certo dia eu estava na Vila Belmiro, o meu barbeiro era espanhol, hoje é o Didi, o Didi continua trabalhando lá, sabe? E eu ia lá na Vila Belmiro e estava cortando minha vasta cabeleira. Aí alguém falou, Valdemar de Brito está aí. Eu sabia de nome que ele tinha sido um grande jogador do passado, mas não o conhecia. O Valdemar de Brito estava tomando um refrigerante ao lado de um escurinho, um griolinho. Aí o Valdemar de Brito, quando falaram para ele que eu estava ali, ele foi lá no barbeiro, Pepe, ele deu um abraço e tal. O Valdemar de Brito foi um grande jogador do passado. Sim, sim. E ele me falou, Pepe, eu vou trazer esse garoto para vocês aqui. E vocês vão gostar. Acho que gostaram só um pouquinho. Vocês vão gostar. E o Pelé estava estreando calça comprida. Estava tomando um refrigerante e me apresentou. E o Pelé me deu um aperto de mão. Quase me quebrou a mão. Se for para aperto de mão. E depois ele foi apresentado para o Lula, eu ia fazer algumas experiências com ele. E aí o Lula foi um grande treinador do Santos. Aí, depois de uma semana de treinos do Pelé, ele me falou assim, Pepito, nunca vi nada igual. Esse criolinho vai ser o melhor jogador do Brasil. Errou. E de todos os tempos. Foi de todos os tempos. E aí foi a sequência que vocês sabem tudo, né? Mas esse detalhe, eu fui trabalhar no exterior, várias vezes, e o Guardiola me perguntava assim, o Guardiola era meu jogador, eu também jogava muito. Ele assim, Mister, Pelé era tudo isso que habla, Pelé era tudo isso que fala, eu digo, era tudo isso e mais um pouco. Eu digo, puxa vida. E o Guardiola teve uma oportunidade de vir aqui em Santos, não me lembro agora se ele se encontrou o Pelé, acho que não sei se ele está com o Paulo Lula, ele está sempre viajando também.
Mas o Guardiola, puxa vida, ele veio aqui em Santos, né, conheceu o Santos Futebol Clube todo, né? Então foi assim, a minha carreira foi uma carreira bonita, de 54 a 69, cerca de 15 anos jogando, fazendo gols, sou o maior artilheiro do Santos. Eu já contei várias vezes que o Pelé não vale, o Pelé é ET, sabe? Verdade. E aí, Gelson? Muito bem, Pedro. Primeiramente é uma honra entrevistar o seu Pepe. Primeiro, seu Pepe, vou te perguntar em relação à sua proximidade com o Rei Pelé, até porque esse especial com o Rei, em homenagem a ele, como que era no íntimo a sua relação no dia a dia dos jogos, na preparação, ele no vestiário, como que ele se preparava, como que ele ia para os jogos, se ele estudava os adversários, como que era a convivência do senhor? Como jogador, jogamos juntos, tá? Fizemos a ala esquerda, sei lá, uns 6, 7, 8 anos, talvez mais até. E depois foi meu jogador também, me ajudou muito fazendo gol. Dava bronca no Pelé, você? Dava, mas ele sabia, padrinho, vai devagar. E quem mais dava bronca no Pelé? O Zito? Zito dava Pelé, todo mundo. Zito dava, tá bom de parada, né? Sensacional, o Zé Henrique Miranda também foi fantástico. E foi assim, a chegada do Rei da Bola, quando começou a treinar, o Lula já pôs o olho e falou: Pepito, nunca vi nada igual, esse filme vai ser o melhor jogador do Brasil, e foi do mundo. Aí ficou, digo pra você, o Guardiola lá no Japão, na Arábia, eu trabalhei com ele na Arábia, ele dizia assim: Pelé era tudo isso, mister? Era tudo isso que habla, tudo isso que fala? Eu digo, era tudo isso e mais um pouco. Quando fantástico, você precisava estar atento, senão você bobeava, porque ele fazia as coisas difíceis parecerem fáceis, né? Tive um prazer, a honra de ser padrinho de casamento dele, quando ele casou com a Rose, né? Do Elinho, etc. E família, né? Mas nos dávamos muito bem, né? Muito bem. Quando ele parou de jogar, a sua relação foi a mesma? Eu já era técnico, né? Sim. Entendeu? Ele tinha 5 anos menos que eu, ele jogou muito mais tempo que eu. Foi meu jogador também. Eu chamava ele de Júlio, né? Por quê? Sensacional, né? As pessoas perguntam o que faz. A primeira coisa é que por quê? É que ele treinava muito nos dois toques de goleiro. E tinha um goleiro do Noroeste chamado Julião. Eu falei, parece o Julião, e pegou. E aí os outros companheiros, adversários, não, os outros companheiros começaram a pegar alguns, o Coutinho, por exemplo, e o Dalmo. Sim. Tem visto o Júlio? O Júlio tinha dado a ideia só do nascimento. Mas foi fantástico, foi o único jogador perfeito que eu vi mesmo, porque ele tinha tudo ele complementava bem, né? E depois tive o prazer, a satisfação de ser padrinho do casamento dele, que ele casou com a Rose, né? Nós aves duradoura, eterna, maravilha. Eu chamava ele, falei, ele é ET, ele veio de Saturno. Daqui não, né? Não, desse planeta. Padrinho, só você foi inventar esses jogos. Ô, seu Pepe, a gente viu uma entrevista sua, que você falava negativo, não é fácil jogar com o Pelé, pelo contrário, é muito difícil. Eu falava, por que isso? Vai você na ponta lá, ele olha para lá e dá cá para lá, e de repente tipo, coloca na cara da voz e você fura. É muito difícil, muito difícil. É uma responsabilidade grande. Depois foi meu jogador, ele sabia, quando me chamava, eu Júlio, quando eu falava, Pelé, ele estava. Aí você sabia que era bronca, né? E aí, Gelson? Seu Pepe, conta um pouquinho pra gente do Esporte por Esporte, da onde veio a fama de canhão da Vila de se chutar muito forte mesmo. Muito forte. Explica pra nossa audiência. 122 km por hora, por isso Jesus, a velocidade de um carro, né? 122 km por hora, eu comecei eu quando jogava descalço, eu jogava bem, eu era a meia esquerda,
trabalhava bem a bola, mas não tinha com descalço o chute que eu tinha. Quando eu comecei a saltar para a chuteira, eu falei, poxa, peguei, adaptei muito bem, me adaptei com a chuteira, né? E fiz 405 gols no Santos, 4 de cabeça e 4 com a perna direita. Foi tudo para a canhota que está firme aí, graças a Deus. E passei a ser o batedor de falta, sendo conhecido como o Canhão da Vila, né? Obriguei o meu amigo Titoca, Tite, grande amigo, a ir para a ponta direita. Ele na ponta direita ele era ótimo, na esquerda, na direita ele não jogava tanto, mas era muito bom também. Então, você vê a amizade que a gente tinha, ele fez Sim. uma música para mim. Pô, garoto, porque eu era garoto. A música era assim, garoto de São Vicente, nasceu em Santos, veio do Continental era meu time. É Sim. o famoso Canhão da Vila, bicampeão mundial. Pô, que legal. O brasileiro tem memória curta, mas o Pepe ninguém pode ignorar. Foi o craque mais querido da torcida, ninguém pode negar. Chutava forte, tinha boa pontaria, seu chute era um verdadeiro canhão, que quando acertava a barreira, o adversário caía no chão. Sensacional. Sensacional. E feito pelo ponto esquerdo, que era no caso um rival meu, mas um grande amigo e um grande jogador que me ensinou muito. Sim, sim. Seu Pepe, Mundial de 63, imagino que uma data muito especial para você, porque... do Milan. Exato, porque o Rei Pelé faz os 2 gols do jogo de ida, só que um tal de José Macia decide o jogo da volta, faz o primeiro e o 4º gol, levando assim para o 3º jogo. Inclusive na data da gravação se completam aí a data de aniversário do 3º jogo, dia 14 de novembro, o 2º jogo. Aniversário do meu pai. Que você acaba, olha que especial, mais especial ainda. O que você lembra dessa data, desse 14 de novembro, 2 gols que você faz contra o Milan no grande Maracanã? A data, eu tive tantos títulos, tantas conquistas, mas essa do Maracanã foi porque o Santos precisava muito de mim. Estava com o Zito, o Pelé machucado, o Coutinho, e dependia muito eu era o Loval não era tão artilheiro assim, o Vengal era meu armador. Então precisaram muito de mim, né? Precisaram de mim e eu consegui virar um jogo que estava 2-0 pro Milan, né? Verdade. Eu marquei o primeiro e o 4º cobrando faltas. Uma com barreira e outra. O goleiro tirou a barreira, tomou o gol mesmo. Foi, tirou a barreira, seu Pedro? Tirou. O primeiro tomou o gol com barreira, o segundo ele tomou sem barreira. E foi a minha noite gloriosa, né, no Maracanã. Nós estávamos desfalcados, e muito desfalcados. Pelé estava Zito, Pelé e Calvé estavam fora. Teve jogadores importantíssimos. E conquistamos o título bimundial. No primeiro ano foi com o Benfica, o Benfica tinha um grande ataque. Eusébio, Torres. O Torres era um centroavante, não era Torres não era Torres só de nome, né? Torres mesmo. Era mesmo, 2 metros de altura, então eram jogadas ensaiadas, eles faziam, ele levantava uma bola na área e ele ajeitava com o Eusébio. Então detalhes, esses Torres e Eusébio. O Eusébio, na época, os portugueses queriam até comparar ele com o Pelé, embora fosse um grande jogador, mas não chegava. Aí o próprio Torres sabia disso. Ele falava assim, seu Pepe, depois eu fui trabalhar depois em Portugal de técnico, e a gente conversava muito. Ele era treinador de uma equipe, ele falava assim, Mister, eu lhe disse, não, Mister que falava era o Guardiola. O Torres dizia assim, vou lhe dizer uma coisa, senhor Pepe, quando nós entrávamos no campo, jogando pelo Benfica, e víamos aquele negro com a camisa número 10, já entrávamos todos borrados. O Pelé arrebentava com o Benfica. Eu tive a sorte também de jogar bem sempre contra o Benfica.
Mas era um clube ótimo de jogar, porque ele jogava e deixava jogar, ele atacava, não tinha negócio de ferrolho e tudo. O Milan já era mais fechado, né? O Milan precisaram mais de mim. O Pelé estava machucado, eu sinto o Pelé e Calvé machucados, né? E eu marquei 2 gols de falta, né? E deu o jogo de 0-2 para 4-2, primeiro e o quarto de falta, um com barreira, outro sem barreira. Então, fiquei conhecido como o canhão da vida. Seu Pepe, conta... Mediram a força do meu chute, deu 122 km por hora. 122 km por hora. Comparar mesmo com a velocidade de um carro, né? E o carro acima da velocidade permitida. Né? Então devia ser proibido. Fala um pouquinho mais sobre essa ligação do Pepe Guardiola, que é um dos maiores técnicos da história do futebol, que na época como jogador, com o Rei Pelé e com o senhor. O que ele pôde aprender com o senhor, com o Santos, com o Pelé, para desenvolver a carreira dele, o Guardiola? Ele foi meu jogador, né? Ele chegou a enfrentar o... Não, ele não chegou a enfrentar o Pelé. Ele me perguntava como era Pelé. O Guardiola é bem mais novo do que o rei da bola aí. Eu dizia, olha, completo. Lá em Portugal, na Espanha tem Gento, Puskas, grandes jogadores também, de Stefano. Mas igual o Pelé, eu dizia para o Guardiola, igual a ele, dona Celeste, foi de nascer, rasgou a forma, não apareceu. Não apareceu mais. Nunca mais aparece nada igual, né? É que a gente até brinca, né? O Edson é uma pessoa como a gente. É terráqueo, tem defeitos, o Pelé não. O Pelé é perfeito, chutava como ninguém, driblava como ninguém, passava como ninguém. E tem uma passagem muito importante, seu Pepe, que é no último ano de sua carreira, que é uma música entoada pela torcida do Santos, que só o Santos parou a guerra. Pouco antes de você parar, não sei se você estava na época na Nigéria, junto com a delegação, mas o que você lembra desse tempo? Nas excursões, aquele time era capaz de parar guerras? Parou guerra para jogar, assim, o Santos. As pessoas paravam de guerrear para ver o Santos de Pepe, de Pelé, de Zito jogar? É verdade. Isso fazia parte do... Claro, a figura... Sempre a figura ímpar era o rei da bola, né? A gente sabia disso. Não tínhamos nenhum tipo de revanchismo, porque a gente queria que ele jogasse mais, porque ele fazia gol, fazia coisas incríveis. E eu coloquei o apelido dele de Júlio. Aí eu chamava de Salão do Nascimento, aqui tinha um goleiro do Noroeste. Estou sendo repetitivo ou não? Não, tudo bem. Pode seguir. E o goleiro era o Julião, e pegava muito. Eu, um dos toques na Vila Belmiro, falei, pareces o Julião. Aí acabou pegando o apelido de Julião. E os outros jogadores também chamavam ele de Julião. Eu acabei adotando o Júlio. De Julião diminuiu para Júlio. Goleiro do Noroeste. Goleiro do Noroeste. Goleiro do Noroeste. E o Julião um dia me encontrou e falou, seu Pepe, fomos jogar com o Noroeste. Eu cheguei ele, o senhor mesmo, eu fiquei muito mais famoso com esse detalhe do Pelé do que com a minha carreira. E ele era um bom goleiro, o Julião. E o apelido do Pelé era Júlio, depois de Julião, depois ficou Júlio. Quer dizer, entre os mais íntimos, que a maioria chamava de crioulo, rei da bola, e etc e tal. Chamava ele de rei mesmo? Eu chamava de Júlio. Mas tinha gente na época já que chamava ele de rei? Chamava de rei da bola. E Gasolina. Você chegaram a ver jogar? Não chegava. Gasolina também é uma forma de chamá-lo. Hein? Gasolina lá no começo. Gasolina. Aí foi o Zito. Isso. Foi o Zito era apelidor de Gasolina. E nessa época das excursões, seu Pepe, a gente fala, se não são essas excursões que davam mais dinheiro na época, o Santos poderia ter o mesmo número ou mais Libertadores do que tem o Independente. Parou. Como é que vocês viram a Libertadores? Como é que ela era vista na época? Eu não vou dizer para você que nós éramos contra o clube fazer isso, porque a gente ganhava muito bem nas excursões, era bicho, gratificação. E o Santos deixou de ser tetra campeão se tivesse disputado os Libertadores, tá?
Então algumas pessoas criticavam os dirigentes da época, porque o Santos podia ter 10 Libertadores, tem 2 ou 3 ou 4, sei lá. Mas a gente fazia aquilo com o maior prazer, a gente viajava, era ótimo. Eu, por exemplo, aproveitei muito das viagens, né? E na Espanha conheci minha avó, olha aí, eu tive até a oportunidade de conhecer minha avó lá na Espanha. O Santos jogou e uma cidade era perto, acho que Valência e tal, e foi os tios meus não sabiam. Pô, que legal. Os tios sabiam que tinha um jogador do Santos na família, e eles foram ver o jogo e gostaram do jogo. Eu fiz 2 gols de falta. Enfim, o rei da bola foi uma hora, eu sempre digo, já no céu, já foi Saturno, ele nunca mais aparece na vida. Vocês não chegaram a ver jogar, mas não vi, não. Mas perfeito, perna esquerda, perna direita, cabeceio. Na dúvida, às vezes eu era ponto esquerdo, às vezes estava sem o que fazer, cruzava, ele sabia, tanto ele como o Coutinho, que foi ótimo, o Coutinho foi ótimo, eles entendiam muito bem as tabelinhas. Primeiro era o Pagão já era mais comigo, era o Pagão, Pelé e Pepe. Depois o Pagão foi para São Paulo e aí foi o que o Coutinho tomou conta, né? E o Coutinho jogava de meia reada, esse é um detalhe super interessante, né? Jogar de meia reada. Aí eu falei, pô, Adão, olha, eu chamava ele de Adão, né? Adão, pancada que a gente leva aí, você joga de meia reada. Foi um caneleiro, assim. Aí ele falou, sabe por que eu jogo de meia reada? Você sabe? Não. Ele falou assim, sabe o que acontece? Ele me chamava de pouca pena, não sei porquê, né? O Coutinho me chamava de pouca pena, porque é falta de cabelo, né? Sabe por que eu chamo de meia reada? E jogo à noite na Vila Belmiro, a iluminação é muito fraca, e era mesmo, dificultava o adversário. A gente já sabia até os macetes, e ele passou a jogar de meia reada, ele falou assim, eu jogo de meia reada por um motivo. Não que ele se desse mal com o Pelé, ele se dava bem com o Pelé. Ele falou, eu jogo de meia reada para me diferenciar do Pelé. Porque a rádio e televisão, toda jogada errada é o Coutinho. E quando dava certo era o Pelé. Então, já sabia quando estava de meia reada, aquele é o Coutinho. E o Coutinho era muito engraçado, muito inteligente para jogar, né? Com o rei da bola, com o Pelé, faziam as tabelas, Pelé e Coutinho eram perfeitas. E aí, Gelson? Para finalizar, seu Pepe, o senhor tem anotado o número de gols de falta na carreira? Eu tenho 3 cadernos, mas eu devido à própria carreira, era difícil você conseguir, como jornalista, me dar a súmula do jogo. Então, eu fazia muito gol de falta. E o senhor se considera um dos maiores batedores de falta da história do futebol? Eu sou. É? Eu me considero. Eu fazia muito gol de falta. Eu primeiro chutava só forte, depois, como eu falei para vocês, eu aprendi com o Jair da Rosa Pinto, saía de curva, né? O jeito, né? A curva, o efeito. Perfeito. E a minha canhotinha funcionava. Fiz 4 gols de cabeça e 4 com o pé direito, você vê como a canhotinha, e a canhotinha tá boa, tá? E o pé direito tá, o joelho direito tá doendo. Aí o pessoal fala, mas a direita é de apoio, eu sei que é de apoio. Seu Pepe, pra gente finalizar, Gilmar, Lima, Mauro, Calvé, Dalmo, Zito, Mengalva, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. O que esse time representa na sua vida? Ele foi considerado, com toda a justiça, que foi o time que ganhou mais títulos pelo Santos, o melhor Santos de todos os tempos. Esse time. Não, para mim é o melhor time de todos os tempos, da história do futebol. Melhor e maior. Você tem razão, porque se até o Guardiola e outros jogadores, e outros técnicos,
Pelé era tudo isso, era isso e mais um pouco. E Coutinho era isso, e o Coutinho Pagão, o Durval era puta. O Durval só não foi mais além, sabe por quê? Por quê? E o Garrincha. Foi verdade. Então, na convocação, o Garrincha, e o Durval às vezes ia na reserva, o Garrincha era outro fora de série, né? Então, mas o ataque, eu acho que ficava preocupado com o Lula não para de trazer ponto de esquerda, que o Lula veio, o Edu, o Abel, o Jesuíno, um monte de jogador de. Eu acho que ele quer fazer 5 crioulos, mas não vai conseguir. Não, tinha que ter ali a diferença, que era o tal de José Macia, o Pepe, que dentro daquele time maravilhoso de negros era o ponto branco daquele time. E você falou aí de Copa do Mundo, de Garrincha, agora sim pra gente finalizar. Te magoou de uma certa maneira ter sido reserva nas 2 Copas, 58 e 62? Eu machuquei. Eu não fui reserva do próprio Zagallo, que foi um ponto esquerdo que inventou o 4-3-3, que ele era um ponta que recuava, que ajudava. Depois teve o Serginho Manuel no próprio Santos, que também fazia muito bem isso. E aí acabou aparecendo um novo tipo de ponta. Ponta que recuava para ajudar no meio campo. Mas o Zagallo, no princípio do Botafogo, ele jogava aberto. Ele só começou a recuar um pouco quando o Nilton Santos passava. Nilton Santos passava correndo, ele era muito bom jogador também, né? E na ponta dele do Garrincha, que foi fantástico. Anjo das pernas só. Mané Garrincha. O Garrincha dizia assim, eu sei que só falou comigo. Quando gritavam, valeu, Mané, eu sabia que a coisa estava boa, agora Garrincha! Mas foi um jogador excepcional. Agora o rei da bola foi o maior de todos. Não vai ter igual. Estava lá no céu, e era difícil, o pessoal dizia assim, jogar com o Pelé até eu. Eu digo, vai lá você na ponta esquerda, ele inventa cada uma que você tem que estar atento. Seu Pepe, mas ótimo. Obrigado por receber o Esporte por Esporte aqui em sua casa. Ó, reverência eterna pro maior ponta esquerda que esse mundo já viu, tá certo? Rapaziada do Esporte por Esporte, muito obrigado por ter acompanhado. Não foi a primeira e nem será a última das entrevistas que a gente faz, então fiquem ligados aqui na nossa programação. O Esporte por Esporte, sempre com o Santos, aonde como ele estiver, e sempre com o nosso eterno rei Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. Viva o nosso peixe, viva, como ele falou, o eterno rei Pelé. Já voltou para Saturno, mas já está no céu. Com Jesus, ele foi ótima figura, católico. Saudades. É isso. Valeu, gente. Obrigado.